Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Deus esteja abençoando a nossa vida, suprindo todas as nossas necessidades e nos conduzindo para a sua perfeita vontade, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Hoje pela manhã nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre como educar os filhos no lar. Como educar filhos no lar. Vamos continuar esse estudo para a honra e glória de Deus. Esse é o nosso terceiro estudo em relação a esse assunto. Então nós vamos para o primeiro ponto desta manhã, que é a responsabilidade dos pais. A responsabilidade dos pais. E para tanto é necessário observar que essa responsabilidade dos pais sobre os filhos, ela vem acompanhada de uma dádiva de Deus. Filhos são dádivas de Deus. Em outras palavras, filhos são presentes de Deus para os quais nós devemos exercer a mordomia. Devemos cuidar dos mesmos como sendo de Deus e para a honra e glória de Deus. Tem um ditado popular, às vezes até utilizado por crentes, que é extremamente antibíblico, onde as pessoas dizem: criamos filhos para o mundo. Em absoluto, jamais um crente deve criar um filho para o mundo. Os filhos devem serem criados para a vida, que é Jesus Cristo. Então, é muito bom pensarmos desta forma, que Deus nos deu filhos para criá-los para a vida, que é Cristo. A vida do homem para Deus é sagrada. Deus fez o homem de uma maneira diferente de todas as outras coisas. Então a vida do homem, a vida humana, ela é sagrada para Deus. Vamos olhar Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem é alma vivente. O homem é diferente, certo? Olhando para Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós vamos ver uma outra situação que mostra esta diferença. Gênesis 4, versículo 8, diz o seguinte, vamos ver do 8 até o 12. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Em Êxodo capítulo 21, versículo 12, Êxodo 21, 12, Deus fala sobre a vida do homem quando tirada por outro homem. Preste atenção no que Deus diz em relação a isso. Capítulo 12
Aliás, capítulo 21, versículo 12. Êxodo 21, 12. Deus diz o seguinte: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. E Deus estabelece o princípio de pena de morte para o homem que mata outro homem. Preste atenção como Deus tem um cuidado diferenciado da vida do homem. Deus não castiga alguém por cortar uma árvore. Deus não diz: olha, o homem que matar uma ovelha para se alimentar deve morrer. Mas quando um homem mata outro homem, Deus exige que aquele sangue derramado seja pago da mesma forma, com derramamento de sangue. Agora, por que isso tudo? Vamos observar que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Deus diz o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então preste atenção que Deus, ao fazer o homem, ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós estamos falando de educar filhos, nós estamos falando de educar alguém que foi feito imagem e semelhança de Deus. Nós estamos falando de educar alguém que tem alma, alguém que tem eternidade em sua alma, alguém que jamais deixará de existir. Porque a vida humana é tão importante na perspectiva divina? Porque a vida humana não acaba. A vida humana não deixará de existir. É muito importante que o pai, que a mãe, ou que aqueles que ainda irão ser pais, possam perceber essa distinção. Criar um filho, educar um filho é diferente do cuidado que você tem com um animal doméstico, do cuidado que você tem com as suas coisas. Porque um filho tem eternidade em sua alma. Então nós não podemos pensar em uma educação temporal para os nossos filhos, porque eles são, a partir da existência, atemporais. Nunca deixarão de existir. Existirão eternamente no céu ou no inferno. Portanto, a educação bíblica é de fundamental importância para tal. No capítulo 1, versículo 7, Deus diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A alma do homem vive eternamente, amém? Agora, onde ela estará na eternidade? Essa é o ponto-chave da dinâmica do nosso ensino para com os nossos filhos. Eu vou educar o filho pela Bíblia. Como educar seu filho em casa? Como dar educação bíblica ao seu filho em casa? Meu filho, entenda algo: você tem uma alma e essa sua alma nunca deixará de existir. Certo? Essa sua alma nunca deixará de existir. Pensemos nisso ao educarmos os nossos filhos. Pelos pais, por meio dos pais, Deus dá a vida humana. Geneticamente, Deus criou o homem com a capacidade genética de gerar filhos, certo? E esse filho, ele é gerado espírito, alma e corpo. Por isso que o crente, ele
não pode se colocar do lado das agendas progressistas que apoiam e aprovam o aborto. Neste ano, a maior causa de morte no mundo foi por meio de aborto. E olha que a maioria delas ocorre na ilegalidade, ou melhor, ocorre escondidamente, né? Ilegal é de toda forma, mas isso não aparece nas estatísticas, certo? Então há uma agenda pró-morte e o crente não pode ser a favor disso, porque o crente crê no que a Bíblia diz, o crente crê na palavra do nosso Deus, para a honra e glória de Deus. Vamos até o livro de Jó, capítulo 33. Jó 33. E algo interessante até a dizer em relação a isso, quando falamos em Jó, né? Jó perdeu tudo e recebeu tudo em dobro, mas não recebeu os filhos em dobro. Por quê? Os filhos já o aguardavam no céu, para a honra e glória de Deus. Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém? Sabe quem fez você? Deus. Em você, em mim, em todos os seres humanos criados, a digital de Deus. Para um pouco para pensar nisso. Foi Deus quem te formou. Você foi formado por Deus. Às vezes, eu sou feio. Não, foi Deus que fez do jeito que você é. Você é, aos olhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus e fruto do amor de Deus. Deus o amou e deu Jesus que morreu na cruz por você. Então, quando nós estamos pensando em educação de filhos à luz da Bíblia, nós pensamos desta forma, que Deus nos formou, cada um individualmente. Ou seja, nós somos criaturas de Deus, não longevamente em Adão tão somente. Deus nos formou. O salmista está alguns anos pós Adão, aliás, Jó está alguns anos pós Adão, e quando ele fala, ele diz: o Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Você está vivo, você foi feito por causa do nosso bom Deus, amém? Vamos até o Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Olha que versículo magnífico. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. As coisas mudaram muito, e mudaram muito para longe da vontade de Deus. As pessoas começaram a entender filho de uma outra forma e começaram a adentrar na política progressista de dizer não aos filhos. Irmãos, cada casal deveria ter no mínimo 4 filhos, no mínimo. Um país próspero como o Brasil, se fosse administrado economicamente à luz da Bíblia, com liberdade para a propriedade privada e para a criatividade, e obedecendo à Bíblia, tendo vários filhos, seríamos o top do mundo. Digo isso sem
medo algum de estar errado. A Bíblia é clara: o fruto do ventre é o seu galardão. Eis que os filhos são a herança do Senhor. Olha para seu filho e entende: isso aqui foi a herança que Deus me deu, é minha herança. Temos crianças, se o pessoal da escola dominical quiserem, já aí 3 crianças. Então preste atenção nessa questão. Os filhos são a herança do Senhor. Agora, olha o versículo 4, por favor. 27:4. Salmos 127:4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Os filhos da mocidade são como flechas na mão do Senhor. Deus, em sua infinita graça e sabedoria, fortalece o homem por meio dos filhos. Então a responsabilidade é grande. E cuidar, educar, instruir, como diz o Senhor Deus. Deus fez todas as coisas com propósito. Vamos até Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas ocultas que Deus não revelou pertencem a Ele, porém as coisas reveladas, quais são as coisas reveladas? A palavra de Deus. E a palavra de Deus pertence a nós e aos nossos filhos. A Bíblia nos pertence. A Bíblia pertence aos nossos filhos. Agora, como é que nossos filhos eles vão se apropriar do conhecimento da palavra de Deus se nós não os educarmos biblicamente? Essa é a interrogação, irmãos. Como meu filho, como minha filha vão se apropriar da palavra de Deus se eu não primeiro me aproprio, eu não tenho um sentimento de que a Bíblia me pertence, de que o ensino do Senhor me pertence. E aí a palavra pertencer não está sendo utilizada daquele sentido, é meu, não dou a ninguém não, me pertence para que eu pratique, me pertence como o caminho, não tem aquele seu caminho, você não anda naquele caminho. No passado, cada propriedade rural existia o caminho do roçado, não é? Aquele caminho. Então é necessário que nós ensinemos aos nossos filhos no caminho do Senhor. Mas para tal é necessário minimamente que nós conheçamos o caminho do Senhor e que nós andemos no caminho do Senhor. É interessante que as formigas têm o seu caminho, não é? As formigas sabem muito bem de liderança em caminhos. As ovelhas também, por exemplo, o criador de ovelhas, em determinada situação, soltou o seu rebanho de ovelhas e na frente do caminho que ele seguia, pôs um galho de propósito. E quando a primeira passou, o galho foi retirado. A primeira pulou. As outras, todas elas que vieram atrás, naquele mesmo lugar que a primeira tinha pulado, elas pularam também. Ou seja, elas estavam seguindo um caminho. Elas estavam seguindo exemplo. Então nós, pais, temos esta obrigação de nos apropriarmos da palavra, de
nos sentirmos pertencentes à mesma e andarmos nela para a honra e glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios capítulo 1. Diz o seguinte, versículo 11: Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você, eu, nós somos feitos conforme o conselho da vontade de Deus, amém? Nós somos feitos conforme o conselho da vontade de Deus. Então, seu filho, meu filho, nossos filhos, eles foram feitos conforme o conselho da vontade de Deus. Irmãos, é uma grande responsabilidade ter filhos. É uma grande responsabilidade ter filhos. Agora, é uma grande dádiva também você ter filhos. O fato de você gerar filhos implica dizer que a sua vida continuará. Todos nós que aqui estamos temos um passado imenso, né? Por meio da nossa família, por meio dos nossos ancestrais. Então, filho é bênção de Deus. O fato de que os filhos são dádivas de Deus aos pais indica a responsabilidade dos pais para com Deus pelos filhos. Entendam esse ponto. Neto, eu, irmã Socorro, irmão João, irmão John Leno, irmã Luane, que já temos filhos. Os filhos, os nossos filhos são dádivas de Deus. E isso indica que nós temos responsabilidades perante Deus por eles. Ou seja, Deus lhe responsabiliza pelo seu filho, amém? Deus me responsabiliza pelo meu filho, pelos meus filhos. Então Deus é abençoador, né? O que é que diz lá em Hebreus 11? Que Deus é galardoador dos que o buscam. Deus abençoa, irmãos, os lares em que os pais temem a Deus, que coloca Deus em grande relevância e assume a responsabilidade de treinar os seus filhos de maneira que agrade a Deus. É interessante que o mundo treina os filhos de maneira que agrada ao mundo, não é? Você vê crianças muito pequenas sendo treinadas a dançar, a participarem de atividades mundanas, seculares. Eles não conhecem Deus. Eles estão agindo fora da responsabilidade de Deus. Mas quem conhece Deus, irmãos, tem que assumir essa responsabilidade para com Deus. Agora vamos observar algo, uma verdade desta responsabilidade. Verdade desta responsabilidade. Abram suas Bíblias para um texto bem comum, bem conhecido nosso, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículos 6 a 9. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Assim está escrito:
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, a palavra do nosso bom Deus, ela deve sim estar sempre sobre o nosso olho. E a palavra do nosso Deus deve estar sempre saindo de nossa boca, para que os nossos filhos tomem conhecimento da mesma. Para que o nosso filho conheça a palavra santa do nosso bom Deus. Para que o nosso filho tenha acesso à mesma. Que o nosso filho se aproprie da mesma. É responsabilidade dos pais. Educar filhos é responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade transferível. Eu não posso transferir para a igreja, eu não posso transferir para o Estado. Se a igreja quer, ela está usurpando. Se o Estado quer, ele está sequestrando. A responsabilidade é nossa. Quando nós adotamos a visão de Deus sobre todas as coisas, nós entendemos que educar filhos é nossa responsabilidade. Educar filhos é nossa responsabilidade. Provérbios 22:6, Provérbios 22:6. Esse talvez seja o texto mais conhecido de todos os pais, quando se fala de educar filhos. A palavra de Deus diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa. Educar é botar uma bitola. Educar é colocar dentro de um padrão. Coloca dentro do padrão. Coloca teu filho dentro do padrão. Coloquemos nossos filhos dentro do padrão. Do padrão de quem? Do padrão de Deus. Não é o meu padrão, não é o teu padrão. Porque o meu padrão pode ser falho, o seu também. Mas o padrão de Deus é eterno e 100% correto. Amém? Em todas as coisas. O padrão de Deus é correto em todas as coisas. O padrão de Deus é perfeito. E em Efésios capítulo 6, versículo 4, texto também bem conhecido. Efésios capítulo 6, versículo 4. A palavra do nosso Deus fala-nos da seguinte maneira: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que eu devo criar meu filho? Provocando a ira? Não. Criando na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Isso é uma regra para a educação de filhos. Sim, sim. Não, não. Não tem meio termo. Não tem como você criar uma margem para o meio termo. Ou é sim, ou é não. E o valor do sim pesa muito. E o valor do não mais ainda. Porque a vida dá mais não do que sim.
Não é assim? A vida, ela lhe dá tantos nãos. A sua existência, ela é cheia de nãos. Mas, quando nós não educamos os nossos filhos nesse padrão, eles começam a querer sim, onde é não, e não onde é sim. Aí vai todos os problemas ocorrerem. De repente você diz ao filho, faça isso. Ele diz não. E não faz. E às vezes você vai dizer, filho, não faça isso. Ele diz sim, fazendo o que você disse para não fazer. Então educa sim, sim, não, não. Educa nos padrões do Senhor para a honra e glória de Deus. As leis de Deus, irmãos, elas são perfeitas. A estrutura da revelação, a revelação de Deus é perfeita. Quando você olha para a estrutura da revelação de Deus, você vê que tudo é perfeito. Quando Deus disse, cada qual conforme a sua espécie, aí você vê que as coisas acontecem de acordo com as espécies. Deus criou uma estrutura na natureza, nas coisas que Ele criou, perfeita, onde nada se perde, onde existe uma cadeia, né? Uma cadeia de aproveitamento, só chama cadeia alimentar, mas nada é inútil na criação de Deus, certo? Então o sistema de Deus, ele é perfeito. E dentre essa perfeição de Deus existe uma coisa chamada hierarquia. Quando nós falamos de hierarquia, logo se pensa nos militares, né? Quem é soldado tem de obedecer o cabo tem de obedecer o sargento tem de obedecer um sargento acima e por aí vai, certo? Mas hierarquia, existe uma coisa chamada hierarquia que o progressismo, as ideologias progressistas, elas tentam quebrar. Ou seja, a grande maioria dos jovens, adolescentes e crianças não sabem quem manda, não tem noção de hierarquia. Isso causa uma demanda de estrago à sociedade muito grande. Agora a palavra de Deus fala de hierarquia familiar. Não dá para educar filhos no lar sem considerar a hierarquia familiar. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Creio eu também que é um texto conhecido dos irmãos. Assim está dito, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Nós temos aí uma hierarquia. Agora, irmãos, se Cristo é cabeça do homem, e o homem não obedece Cristo, tem como a mulher obedecê-lo? Bom, se a mulher não obedece o marido, tem como o filho obedecê-la? É impossível. Alguém disse com propriedade: criança não escuta, criança vê. Aí a criança diz: olha, vê lá o pai exigindo, né, da esposa: olhe, você tem de andar assim, porque eu sou cabeça da mulher. Aí a mulher vai lá e diz: mas a Bíblia diz que Cristo é sua cabeça, você não obedece a Cristo. E o menino fica assim.
Aí o menino deduz: papai não obedece a Cristo, mamãe não obedece papai, então eu nem vou obedecer a Cristo, sendo exemplo de papai, nem vou obedecer a mamãe, sendo exemplo de mamãe. Aí você cria o quê? Cria um rebelde. Você cria um rebelde. Então, para educar, todo educador tem que ter qualificações de educador. Então, pai e mãe estão dentro desta hierarquia, e para que ela funcione, é necessário que primeiro nós a obedeçamos para a honra e glória do nosso Deus. Efésios capítulo 6 novamente, Efésios 6 novamente, desta feita, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja aí, certo? Como as coisas se encaixam. Quando nós obedecemos ao nosso Salvador, quando nós obedecemos a palavra do nosso Deus, nós somos obedientes aos nossos pais no Senhor, que é justo. Filho, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filho, honre, não é só obedecer não, é honrar. E olha que quando isso foi escrito, não tínhamos uma sociedade modelo como a atual, onde as pessoas acima de 60 anos têm um cuidado do Estado, não é? 60, 65 anos, os que não se aposentam têm um cuidado do Estado, certo? Nessa época, honrar pai e mãe significava verdadeiramente cuidar de todos os gastos pessoais de pai e de mãe. Era literalmente cuidar da parte de sustento do pai e da mãe. Porque aí você diz: não, mas espera aí, nessa época o modelo de produção era agricultura familiar, sim, mas quando o homem fica velho, ele não tem mais a capacidade de realização de trabalho quando era jovem, e quem assumia toda esta carga era os filhos debaixo daquilo que era do pai, e honrava o pai com o suor do seu próprio rosto. Então veja bem, a palavra de Deus, ela é perfeita. Vamos investir tempo nas demandas de Deuteronômio 6, 6 a 9 e Efésios 6, 4. Vamos chamar a responsabilidade de educarmos os nossos filhos conforme a palavra de Deus, mostrando aos mesmos que nós estamos dentro daqueles 4 princípios: criação, queda, redenção e glorificação. Deus nos criou, né? Deus criou o homem caiu, Jesus veio, todo que crê nele é redimido, e todo aquele que creu em Jesus Cristo será glorificado, amém? É preciso que os filhos entendam isso, e que se coloquem contra tudo e todos que contrariam isso, certo? Mas vamos à frente, vamos olhar a cobrança de Deus sobre os pais em relação aos filhos. Deus cobra. Deus cobra. 1 Samuel capítulo 2,
1 Samuel, capítulo 2. Todos encontraram? Versículos 27 a 29. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o efode para mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Aqui Deus está alertando profeticamente a Eli por suas falhas na educação dos seus filhos. Os filhos crescem e os filhos de Eli cresceram e eles assumiram a posição que lhe era de direito. Qual era a posição de direito? Posição sacerdotal. E o que eles fizeram? Eles agiram de forma antibíblica e irresponsável com as ofertas do Senhor, com o propósito de se locupletarem. A Bíblia diz: engordardes do principal. Agora veja o capítulo 3 e o versículo 13, 13 do mesmo livro. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a tua casa para sempre, e pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Icabode. O mau exemplo de Eli fez com que viesse o Icabode sobre a casa de Israel. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Dê uma estudada na vida de Eli e dos seus filhos e vejam quão grande tragédia ocorre ali. Então nós vemos nesse tópico agora que Deus nos dá a responsabilidade e que Deus cobra-nos esta responsabilidade. Amém? Acho que ficou claro, né? Que Deus nos dá a responsabilidade de educar os filhos e que Deus cobra tal responsabilidade. E quando nós não cumprimos com tais responsabilidades, ocorre algo como o visto aqui em relação a Eli. Nosso próximo tópico é: Deus exige que os pais sejam honrados. Ou seja, filhos, Deus diz assim: pais devem ser honrados. Pais devem ser honrados. Você deve honrar seu pai e sua mãe para se purificar. Vamos ver alguns textos da Santa Palavra de Deus. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20.
Êxodo capítulo 20. Versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe. Os pais devem ser honrados, amém? Os pais devem ser honrados. Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio 21. Versículos 18 a 21. Presta atenção no tamanho desta responsabilidade e que você tem de aprender a exigir do seu filho honra. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, não lhe der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, um comilão e um bebarrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Você percebe? A leitura desse texto me faz tremer. É diferente, não é? Uma sociedade israelita, uma sociedade gerida pela Bíblia, o filho obstinado e rebelde era julgado não pelo sistema jurídico, não, era para papai e mamãe mesmo. Papai e mamãe pegavam, está aqui, executem. Ah, meu filho, não existia isso. Agora, quando você vê hoje, nos dias de hoje, que os obstinados estão no controle, uma das grandes causas de morte de pessoas mais velhas é por filhos ou netos. Assassinato. Quando tem assassinato? Você vê notícia direto de uma senhorinha, uma vovó de 80 anos que foi violentada sexualmente e depois assassinada porque não quis dar o dinheiro para não sei o que, não sei o que. Hoje nós temos uma sociedade de parricitas e matecitas, ou seja, uma sociedade de filhos que matam pais e mães. Mas aqui não, na sociedade, à luz da Bíblia, não tem imagens para obstinados, não tem lugar para obstinados. Agora preste atenção, quando você sabe que tem uma lei dessa, seu filho começa a desobedecer na tela infância, você vai fazer o quê? Você vai bater palmas, é? Você vai dizer, não tem quem possa com esse menino, é isso que você vai fazer? Porque tu sabe, se tu não der jeito a ele, quem vai dar jeito? A pedrada. Se tu não coloca ele na linha, quem vai dar a linha a ele é a pedrada. Então, para que haja conhecimento das Escrituras e a aplicação desse conhecimento, nós devemos saber como Deus pensa a respeito das coisas. Obviamente que você vai dizer, mas graças a Deus, eu não moro no Israel bíblico. Sim, graças a Deus. Se meu filho for obstinado hoje,
graças a Deus, ele tem aí, se ele for adolescente, tem o ECA para defender ele. Se ele for adulto, tem os direitos humanos para defender ele. Bom, tudo bem. Mas quem vai fazer a defesa dele no inferno? Me responda. Quem é que vai defendê-lo no inferno? No inferno não existe advogado. Qual é pior, a morte física ou a morte eterna? Condenação eterna, a segunda morte é muito pior. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 16, maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Irmãos, irmãs, não é bonito, não é bíblico um filho desprezar pai e mãe, é maldito. O que podemos esperar de um maldito? Que é amaldiçoado? Seja. Nós estamos olhando a melhor pedagogia, que é a pedagogia da Bíblia. Não é a pedagogia progressista. Não é a pedagogia progressista, não, é a pedagogia bíblica. Eu quero que meus filhos sejam benditos. Eu quero que os vossos filhos sejam benditos. Agora, como nós faremos que os nossos filhos sejam benditos? Educando-os conforme o caminho do Senhor. Educando-os como o Senhor nos ensina. Educando como o Senhor nos ensina, para a honra e glória do nosso Deus. Meus amados irmãos, quando o filho obedece ao pai, Deus recebe glória, Deus é honrado. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então não vamos nos gloriar naquilo que não é do alto, não é do céu, não é de Deus. Não vamos nos gloriarmos em nós mesmos, vamos nos gloriar no Senhor. Seja a nossa glória em entender e conhecer que Deus é o Senhor. Amados irmãos, gastemos e investamos tempo da nossa vida levando nossos filhos a conhecer o Senhor. Quando se fala de educação à luz da Bíblia, de educação bíblica, de treinar almas para conhecer o Senhor, para ter conhecimento do Santo de Israel, para conhecer a Deus, para honrar a Deus, para entender a magnífica vontade de Deus, para a honra e glória tão somente de Deus. Vamos até Marcos capítulo 12,
Marcos capítulo 12, versículo 30. Quando nós falamos de educar filhos no lar, nós falamos em educar filhos para amarem ao Senhor. A palavra de Deus diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Veja bem, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Irmãos, nós estamos falando disto: educar filhos para amarem o Senhor. Nós estamos falando em educar filhos para honrarem ao Senhor. Nós estamos falando em educar filhos para glorificarem o nome do Senhor. Vamos até Apocalipse capítulo 5, versículo 13. 5:13. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. E a palavra de Deus diz assim: e ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Meus amados irmãos, nós precisamos educar os nossos filhos para que os mesmos possam darem ações de graças a Deus, para que os mesmos possam adorarem a Deus, para que os mesmos possam honrarem e glorificarem o nome do nosso Deus. Não vamos criar maldizentes, vamos criar pessoas que glorificam a Deus, que dão graças a Deus, que dão graças ao nosso Deus pela perfeita vontade dEle. Pessoas que glorifiquem a Deus. Amados irmãos, os filhos devem dar honra aos pais, pois é mandamento de Deus. Os filhos devem dar honra aos pais, porque esta é a perfeita vontade de Deus. E quando os filhos são obedientes nesta verdade, isto glorifica tão somente a Deus. Vejam Provérbios capítulo 30, versículo 17. Provérbios 30, 17. Presta atenção: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, curvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes de águia os comerão. Você quer filho para a glória de Deus ou quer filhos para serem alimentação de aves carnívoras? Para que nós estamos criando os nossos filhos? O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, irmãos? Isso é de grande importância. Os pais nunca devem permitir que os filhos desrespeitem a posição que Deus os tem dado. Deus lhe deu uma posição, diga: respeite a minha posição. Exija que seu filho respeite a posição que Deus lhe deu. Os antigos diziam: eu não sou seu parceiro, lembra? Não sou seu parceiro. Estavam certos. Eles estavam certos. Eu tenho estudado que até a década de 60 se formavam homens no Brasil, até os meados da década de
de 70, estes homens educaram ainda outros homens, e que de 80 para cá as coisas mudaram. Desde a entrada da agenda progressista, as coisas mudaram e mudaram para pior. Bichinho, coisa de jovem. O cara chega noiado em casa, aí ela vai, coisa de jovem, né? A guria engravida com 11 anos, coisa de jovem. Com 11 anos é para estar brincando com boneca, rapaz. Os pais precisam aprenderem a ser pais. Os homens precisam reaprenderem a ser homens e dizer, aqui quem manda sou eu. Mateus capítulo 14, versículos 15. Estou misturando as coisas aqui. Mateus capítulo 15, versículo 4 e 6. Mateus 15, 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e qualquer que maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Aqueles fariseus que confrontaram Cristo, aquela geração de israelitas que rejeitaram o Senhor, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eles invalidaram o mandamento de Deus, eles afrouxaram. Em outras palavras, em vez de serem homens de verdade, se tornaram cabrões, certo? Cabrões. Então, aquele bando de cabrões, eles afrouxaram. Mas também não dá para esperar outra coisa de um cabrão. Então, veja bem, não afrouxe para transgredir o que Deus ensinou, seja por vontade própria, seja por agenda progressista, seja por vantagens, seja pelo bucho, né, irmão Neto? Eduque a criança no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não em absoluto, rejeite o mandamento do Senhor. Não ceda o seu posto. O seu posto é seu, a autoridade é sua. Você é quem manda. Quem manda é você. E o que é que o filho faz? Obedece. Vamos lembrar do nosso querido pastor Cosmo, né, que diz o alfabeto do crente é diferente, né? Não começa com A, começa com O. O, B, D, C. O pai manda e o filho obedecer. Obedece. É assim que funciona. É assim que funciona. Sabe quantas vezes você vai precisar gastar dinheiro para tirar seu filho da cadeia porque ele é obediente a você? Nenhuma. Sabe quantas vezes você vai ter que pegar o seu filho lá no hospital porque ele estava fazendo pega aqui na BR e caiu, bateu com a cabeça, morreu, porque ele é obediente a você? Nenhuma. Agora você vai ser convidado para ir para a formatura dele, e se ele não se formar na universidade, você vai ser convidado para ir vê-lo recebendo um prêmio de um grande profissional.
Ou se ele não ganhar nenhum prêmio desse, você vai receber os abraços dos seus netos felizes, ele casado com a mulher e cuidando bem dos filhos dele. Não é assim que funciona? Quando as coisas ocorrem ao modo de Deus, ao jeito de Deus. 2 Timóteo 3, 1 a 15, para finalizarmos este tópico. E aí na próxima semana nós vamos continuar com o lado B deste tópico geral, que é pais têm autoridade. Segundo Timóteo 3, 1 a 5. Deus já falava do fabianismo e do progressismo. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Bom, aqui você tem um contrapadrão. Lá atrás nós vimos um contrapadrão. Quem foi o contrapadrão, o contra-exemplo? Eli. Aqui você tem um contrapadrão. Pega esse texto e diz: olha, meu filho, não seja assim. Aí você tem, se tem alguém assim, o que é que você, enquanto crente batista fundamentalista, tem que fazer? Apartar-se do mesmo. Agora, se o camarada está dentro da tua casa, então aqui nós temos uma cartilha no revés: não faça isso, não faça assim, não seja assim, meu filho, não seja assim, meu filho, não seja assim, meu filho, não seja assim. E o link disso está em Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, certo? O link desta verdade aqui está em Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, certo? Eu tinha dito que esse seria o último texto, mas vamos ler também Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. Diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e a mães, nesses infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Viu lá, quando nós falamos do filho obstinado, rebelde, o que acontecia com ele? Morria na pedra, na pedrada, dignos de morte. Então, meus amados irmãos, nesses dois textos, eu vou até pedir ajuda à Ana Rebeca para fazer lá para casa um cartaz com esses dois textos, na realidade 4 cartazes, certo? Dois para o seu quarto e 2 para o quarto de Samuel. Em cima, como eu não devo ser, certo? Como eu não devo ser. Porque a Bíblia não diz que a gente deve colocar a palavra, a mostra, né, na altura do nariz, na fronte, né, onde você possa ver, certo? Como o filho não deve ser, está aí.
Como meu filho não deve ser, entendeu, Samuel? Como minha filha não deve ser, entendeu, Rebeca? E como os filhos de vocês não devem ser. Olha só que tragédia grega na vida de uma família, ter um filho que não obedece aos pais. Desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos. Eu não quero isso para meus filhos. Vocês querem isso para os filhos de vocês? Os amigos e irmãos que estão vendo aí na internet, vocês querem isso para a vida dos filhos de vocês? Sejam ingratos e profanos? Desobedientes aos pais e às mães? Nós não queremos isso, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a fortalecer a nossa família aos pés do Senhor, dando-lhe honra e glória. Amém e amém. Irmão Francisco Rosa tem a oportunidade de nos dirigir no canto congregacional. Na sequência, o irmão John Lennon pode orar, encerrando assim a atividade desta manhã. À noite, às 7h30, estaremos prontos aqui para servirmos ao Senhor. Saúdo aos irmãos com um bom dia. Vamos ficar de pé para cantarmos alegremente ao Senhor Deus, o hino Abrigo Perfeito, de autoria de Manuel Avelino de Souza, 319 do cantor cristão. Amém? Louvemos a Deus. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará. Tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará. O Senhor me guardará, o meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém, não querei desanimar. Guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará,